Ora, no mundo do desenvolvimento web hoje, a gente vive uma briga constante. De um lado tem a pressão para criar aplicações super ricas, cheias de recursos, sabe? Do outro tem uma busca quase desesperada por simplicidade e eficiência. E é exatamente aí que a gente encontra a batalha de hoje. A complexidade controlada do React contra a simplicidade quase radical do HTMX. Para quem está no dia a dia do código, a sensação de que o front-end virou um labirinto de ferramentas é bem real, né? A gente se pergunta, cara, como é que a gente chegou nesse ponto? E a resposta, no fundo, está na própria evolução do que a gente espera de uma aplicação web hoje em dia. Então vamos dissecar essa complexidade. É tipo um quebra-cabeça com um monte de peças. A gente está falando de ferramentas de build como Webpack e Vite, compiladores como Babel e TypeScript, gerenciadores de estado tipo Redux, e o resultado disso tudo são os famosos bundles gigantes de JavaScript que o navegador tem que baixar. Sem contar a curva de aprendizado que é super íngreme e a manutenção constante de todo esse ecossistema. Basicamente, esse é o preço que a gente paga hoje pela interatividade que todo mundo quer. Ok, e no epicentro de toda essa complexidade tem uma arquitetura que domina tudo, a Single Page Application, a famosa SPA. E o rei absoluto desse território, sem dúvida nenhuma, é o React. Vamos entender por que ele virou o padrão do mercado. O que é uma SPA na prática? Pensa assim, é fazer um site se comportar como um aplicativo que você instala no computador ou no celular. Ele carrega uma página só e todo o resto do conteúdo é atualizado dinamicamente, sem precisar ficar dando F5, sabe? Essa fluidez toda que moldou o que o usuário espera de um site moderno. Beleza, mas por que o React domina tanto? Basicamente são 3 pilares. Primeiro, a arquitetura dele é toda baseada em componentes que dá para reutilizar. É como se fossem pecinhas de Lego, super prático. Segundo, o tal do Virtual DOM. Pensa nisso como um rascunho super inteligente da página. Em vez de redesenhar tudo a cada mudança, ele só atualiza o pedacinho que mudou. É isso que deixa tudo muito rápido. E terceiro, o ecossistema é gigante. Tem biblioteca para tudo que se possa imaginar. Por isso que para coisas complexas, tipo dashboards, redes sociais, ele virou a escolha óbvia. Só que todo esse poder tem um preço. E o preço pode ser alto. Olha só esse número. 5 megabytes. Em um projeto de teste, só para adicionar um formulário simples em uma página, o pacote inicial de JavaScript já bateu mais de 5 megabytes. Isso é o inchaço do React na vida real. Uma coisinha pequena pode puxar uma montanha de dependências junto e isso afeta diretamente o tempo de carregamento da página para quem está usando. Mas claro, essa complexidade toda não é à toa. Ela tem um propósito muito claro. Como esse dev aqui do Reddit aponta, quando a gente está falando de aplicações empresariais, com um monte de interações ricas, validações complexas acontecendo ali na tela do usuário, uma ferramenta mais simples como o HTMX simplesmente não dá conta. Nesses cenários, uma ferramenta robusta como o React não é um luxo, é uma necessidade. É o que permite que equipes grandes consigam trabalhar de forma escalável. E é justamente como uma resposta a toda essa complexidade que surge uma contracorrente, uma espécie de movimento de resistência. O nome dele é HTMX. E a proposta é uma volta à simplicidade da web, mas, atenção, sem abrir mão da interatividade moderna que a gente se acostumou. A filosofia do HTMX é completamente diferente. É outro jogo. Em vez de criar um monte de camadas de abstração em JavaScript, a ideia é dar superpoderes direto para o HTML. É isso mesmo. Com os atributos simples que você coloca na tag, qualquer elemento da página, um botão, um link, o que for, passa a poder fazer requisições para o servidor e atualizar só um pedacinho da tela. A sacada é usar a linguagem mais básica da web, o HTML, para criar interações super modernas. E aqui está a virada de chave, a mudança de paradigma fundamental. Com o HTMX, toda aquela complexidade de gerenciar estado, a lógica de negócio, tudo isso sai do navegador do usuário e volta para onde ficava lá no começo, no servidor. O navegador, o cliente, a única preocupação dele passa a ser mostrar o HTML que o servidor manda. Isso simplifica o front-end de uma forma drástica. Vamos ver isso na prática para ficar bem claro. Pega um contador simples, de clicar e aumentar um número. No mundo React, a lógica de guardar o número atual e somar mais um vive toda ali no navegador do usuário. Agora com HTMX, o clique no botão manda um aviso lá para o servidor. O servidor faz a conta, aumenta o número e devolve só o pedacinho de HTML com o número novo. Percebe? A responsabilidade, a lógica de estado, fica toda no back-end. O front-end fica bem mais leve. E esse depoimento de outro dev experiente resume o sentimento de muita gente. Ele fala que o HTMX elimina camadas de nonsense, de coisa desnecessária. E o JavaScript?
Ele ainda é usado, claro, mas volta para o seu propósito original. Cuidar de pequenos pedaços de interatividade, coisinhas que não precisam ir até o servidor. Tipo, sei lá, trocar para um modo escuro na tela. Ok, as filosofias estão claras, né? Agora vamos para o confronto direto. React de um lado, HTMX do outro. Vamos analisar as principais características de cada um, ponto a ponto. Essa tabela aqui resume bem a briga. O ponto principal, a grande diferença, é onde o estado da aplicação mora. No HTMX, ele fica no servidor, com o mínimo possível no cliente. Já no React, ele está todo no cliente. E essa decisão, cara, ela muda tudo. A curva de aprendizado do HTMX é bem mais tranquila para quem já manja de HTML back-end. Já o do React é bem mais íngreme, tem que aprender JSX, o ecossistema gigante. A escolha entre um e outro, no fim das contas, define a arquitetura inteira do seu projeto. E esse gráfico aqui deixa o trade-off central claríssimo. O HTMX é o rei nos cenários de baixa complexidade. Ele entrega interatividade moderna de um jeito super simples. Já o React, o React consegue lidar com uma interatividade absurda de rica, mas o custo é uma complexidade muito, muito maior. Aquela história, né? Não existe almoço grátis em tecnologia. Então, no final das contas, a discussão não é sobre qual é o melhor. Isso nem faz sentido. A pergunta certa é qual a ferramenta certa para o trabalho que precisa ser feito. A decisão depende 100% dos requisitos do projeto em questão. Quando que o React faz todo sentido? Pensa em spas bem complexas, um dashboard cheio de gráficos que se atualizam em tempo real, um editor de imagens tipo o Figma no navegador, uma rede social. Se o estado do lado do cliente é o coração da aplicação e precisa ser gerenciado com muita precisão, ou se a equipe é grande, cheia de especialistas em front-end, aí não tem jeito. O ecossistema maduro do React é o caminho. E o HTMX? Onde que ele brilha? Pensa naquelas aplicações mais tradicionais, que já rodam no servidor e que precisam de um toque de modernidade. Para prototipar uma ideia rápido, é fantástico. Ou então para equipes que são mais focadas em back-end e querem adicionar interatividade sem ter que montar todo aquele arsenal de JavaScript. Para coisas pontuais, tipo um formulário com autocomplete, uma busca que atualiza resultados, uma paginação, cara, é uma solução super elegante e muito eficiente. Falando em tirar projetos do papel, se você se inspira nessas inovações e quer criar seu próprio portfólio de tecnologia, um blog de IA ou um site para o seu projeto, você vai precisar de uma boa hospedagem. Para isso, eu recomendo a Hostinger. É rápida, segura e tem um dos melhores custo-benefícios do mercado. Conseguimos um cupom exclusivo de 20% de desconto para os inscritos aqui do canal. É só acessar o link aqui na descrição ou apontar para o QR Code que está na tela. Toda essa discussão, no fim, leva a gente para uma reflexão um pouco maior, quase filosófica. Será que o futuro do desenvolvimento web, na verdade, é só um grande ciclo que não para de se repetir? Olha essa citação de um desenvolvedor mais experiente. É simplesmente perfeita. Ele diz que os engenheiros mais novos acham que os mais velhos não gostam das coisas novas e legais, mas a real é que essas coisas raramente são novas de verdade. A ascensão de algo como o HTMX não é uma invenção do zero, é um redescobrimento de padrões antigos, como a renderização do HTML no servidor. Padrões que a gente abandonou por motivos que, talvez, a gente já tenha até esquecido. E essa linha do tempo aqui mostra exatamente esse padrão cíclico. A gente começou lá nos anos 90 com páginas estáticas, HTML puro. Aí, nos anos 2000, veio a interatividade com jQuery e a lógica no servidor com PHP, JSP. Nos anos 2010, o pêndulo foi para o outro extremo. A gente migrou tudo para o cliente, com as SPAs, com Angular, com React. E agora, nos anos 2020, com HTMX e até mesmo com o Server Component do próprio React, parece que o pêndulo está voltando de novo para o servidor. É um ciclo que não para. Então a pergunta que fica no ar é: essa volta para o servidor é só nostalgia? É a gente reinventando a roda? Ou será que é uma evolução de verdade? A gente construindo um futuro onde a simplicidade não é um acidente, mas uma escolha estratégica e consciente? A resposta, muito provavelmente, não está na ferramenta em si, mas na mão de quem decide como e quando usá-la. Host Speaker, obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever para não perder a próxima análise. Até a próxima!